conflito no leste europeu afeta de várias formas o Brasil. Primeiro, porque somos compradores de fertilizantes e trigo dos dois países, sendo que a Rússia é grande compradora de carne e de soja brasileiras. Indiretamente, a elevação do preço global do petróleo também poderá pesar no bolso dos brasileiros, que já são castigados faz tempo por um preço caríssimo do gás, da gasolina e do diesel, mas em razão da internacionalização da Petrobras para enriquecer acionistas externos. A mídia oligopólica brasileira está totalmente sintonizada com a visão da OTAN. Nada informa. Nas operações anteriores da OTAN, seja na Iugoslávia, no Iraque ou na Líbia, a mídia brasileira sempre exaltou os interesses dos Estados Unidos, defendendo o militarismo. Mas agora se converte em pacifista. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez nessa tarefa, nesse compromisso, nessa missão de ajudar a entender o Brasil, país que atravessa um processo de transe e que precisa recuperar seu caminho democrático num mundo cada vez mais conturbado, como já se vê por esse conflito no leste europeu. E é exatamente esse o tema que nós queremos discutir hoje. Qual deve ser o entendimento sobre o conflito no leste a partir de um olhar brasileiro? E para isso nós temos um convidado muito especial, porque foi ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff, nosso ex-ministro Aldo Rebelo, a quem dou as boas-vindas e agradeço muito por ter aceito o nosso convite aqui de Latitude Brasil. Obrigado, ministro. Um abraço, Beto Almeida. O seu convite é sempre uma obrigação para um debate importante e necessário sobre o conflito geopolítico que envolve a Ucrânia, a Rússia, a Europa Ocidental, os Estados Unidos e suas implicações para o Brasil, que não são pequenas, podem não ser percebidas a olho nu, mas esse conflito tem uma implicação importante para o mundo e para o Brasil em especial. Acho que, inclusive, poucos setores da sociedade brasileira percebem as implicações desse conflito para o nosso país. Vamos tentar, então, entender, ministro, na sua visão, qual deve ser, primeiro, uma questão mais de princípios, mais filosófica, mais de geopolítica. Depois de 8 anos tentando que os acordos de Minsk fossem cumpridos, a Rússia viu que não era possível e tomou uma iniciativa. Como foi dito pelo presidente da Federação Russa, a iniciativa de desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia, que se transformou numa espécie de república teleguiada da OTAN, ainda que não formalmente integrante desse bloco. O senhor concorda com essa tese? Olha, na verdade, aquele espaço geográfico é palco, né, de disputas geopolíticas, militares, desde tempos imemoriais. Ali já, além de ser berço de uma civilização comum, o Principado de Kiev, ali aquele espaço conheceu as invasões mongóis, conheceu as invasões dos cavaleiros teutônicos, conheceu a invasão da França, conheceu a ocupação alemã, ou seja, é sempre a Guerra da Crimeia. Ali é sempre um espaço de muita disputa. Então, quando os Estados Unidos conseguiram, sem precisar dar um tiro, sem precisar fazer guerra, desmontar o colosso soviético, que foi, na verdade, um ato de capitulação, quando a capitulação aconteceu, não foi necessário um pacto, um acordo que estabelecesse as regras da nova situação, do novo status, da nova ordem, porque o fim da União Soviética estabeleceu uma nova ordem.
E foi uma nova ordem sem qualquer tipo de condição, sem qualquer tipo de limite, a não ser uma coisa ali, apalavrada, sem um tratado, como aconteceu na Paz da Westfália, no Tratado de Versalhes, ou na Conferência de Yalta, quando as regras de vitoriosos e derrotados foram estabelecidas claramente. Isso não aconteceu, os Estados Unidos se sentiram à vontade, porque a existência da OTAN não é uma necessidade da Europa. Era uma necessidade da Europa quando existia a União Soviética, quando existia o Pacto de Varsóvia. Quando o Pacto de Varsóvia desapareceu, junto com a União Soviética, desapareceu também essa ameaça. A OTAN passou a ser uma necessidade dos Estados Unidos contra a própria Europa. E por que eu digo contra a própria Europa? Porque se a Europa conseguiu a unidade monetária, a Europa podia marchar para uma integração econômica maior, para uma integração política maior. Qual era o próximo passo? Ter também uma integração militar, um exército próprio, uma defesa própria, um comando militar próprio. E isso afastaria muito a Europa da esfera de influência dos Estados Unidos. Os americanos poderiam permitir a Europa com uma unidade monetária. A Europa como unidade militar, eles nunca admitiriam. Nunca admitiriam. Vetaram a entrada da Ucrânia na OTAN, a França e a Alemanha, e em 2007 ainda, quando o presidente russo fez um discurso célebre na Conferência de Segurança de Munique, dizendo que precisava estabelecer um limite para a OTAN e que precisava que a segurança fosse coletiva entre a Rússia e a Europa, ele foi aplaudido de pé. É que depois disso, naturalmente, as lideranças europeias fraquejaram diante da pressão americana e a OTAN. Veja só qual é a ironia. A OTAN nasceu como um pacto militar defensivo. Quando a União Soviética acabou, ela transformou-se num pacto militar ofensivo. Foi a OTAN que destruiu a Iugoslávia. Foi a OTAN que desmembrou a Iugoslávia, que fez a guerra da Iugoslávia. Aliás, foi uma guerra dos Estados Unidos. A OTAN ofereceu apenas a marca de fantasia e as bases militares. E ao arrepio da lei, sem nenhuma base legal, essa guerra. Não, eles nunca se preocuparam com base legal nenhuma. Agora eles estão aí querendo reivindicar a Organização das Nações Unidas, nunca ligaram para isso. Depois eles usaram a OTAN para fazer a guerra na Líbia. Depois, ainda usaram a OTAN para fazer a guerra no Afeganistão. A OTAN transformou-se, na verdade, num pacto militar ofensivo, coisa que ele nunca foi na época da Guerra Fria. Isso tudo a serviço da política dos Estados Unidos. Eu acho que é isso o que levou a Rússia a adotar as medidas que adotou, porque, além do mais, esse presidente ucraniano vai nessa conferência de Munique e diz que ia sair daquele pacto de Budapeste, que é um protocolo assinado em, acho que 94, de desnuclearização de todos os países da antiga União Soviética. Todo mundo tinha que ser desnuclearizado, tinha que sair da nuclearização, tinha que abrir mão dos seus arsenais nucleares. Agora, ele, de forma irresponsável, tá certo? Como um provocador, disse: não, nós vamos sair daquele pacto. Os russos olharam e disseram: não pode esperar uma coisa dessa acontecer. Imagina se o México, se o russo diz: vou instalar armas nucleares no México, no Canadá, ou se o Alasca continuasse sendo deles, ou ali em Cuba. Não, essas coisas não podem ser desse jeito. Pois é, e uma declaração muito emblemática do presidente Vladimir Putin, ele disse: nós não vamos cometer novamente o erro que cometemos em 1939 com os nazistas. Não seremos pegos de surpresa. Essa é uma base filosófica e de geopolítica que ele está materializando agora, não? Por quê? Porque a Rússia, tirando o Cáucaso, ela é uma imensa planície, tá certo? É uma imensa planície. A chegada a Moscou a partir da Europa, primeiro que a principal cidade, a mais antiga, São Petersburgo, está ali do lado dos Bálticos. É uma cidade
do Mar Báltico, está ali do lado da Letônia, da Estônia, da Letônia, que hoje são países membros da OTAN, está do lado da Finlândia, perto da Suécia. Isso já incomoda bastante. Então, a Rússia tem essa memória das invasões, das ocupações, do Napoleão. O Napoleão chegou a Moscou, os nazistas chegaram a 11 quilômetros de Moscou, tá certo? Então, eles têm essa noção da importância de proteger sua segurança e suas fronteiras. Eu acho que os generais alemães e os franceses compreenderam isso, mas sucumbiram, né? A pressão dos americanos, assumiu a direção da OTAN, não sei se é um norueguês, norueguês, né? Que é um homem profundamente ligado aos Estados Unidos, né? E acho que tensionaram além do limite, né? E além do limite, eu creio que os russos, né, disseram, olha, isso aqui é uma coisa que exige providência, porque senão divide internamente o país. O país tem muita noção desse fator segurança, as invasões sucessivas, as ameaças sucessivas, criam uma espécie de coesão nacional, de coesão social em torno da questão da segurança, tanto que você não conhece nenhum ministro da Rússia, mas os dois ministros conhecidos, que são os mais importantes, líderes depois do presidente, é o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa. São esses os ministros conhecidos. Isso corresponde a uma valorização dessa agenda e desses temas, não só no Estado russo, mas na sociedade russa. Os desfiles, o prestígio que a população dá aos feitos militares, independentemente dos regimes, desde o general Kutuzov ao general Zhukov, que era general soviético do Exército Vermelho, mas para eles as instituições militares na Rússia e o Ministério das Relações Exteriores têm um status muito importante. E acho que o Ocidente e os Estados Unidos, noves fora os conselhos do George Kennan, que era o pai dessa diplomacia de contenção, do próprio Kissinger e outras vozes militares que advertiram que esse não era o caminho. Mas o aparato armamentista dos Estados Unidos, os neocons da indústria de guerra, eles não querem saber. Eles acham que podem faturar a qualquer preço. E não podem. Não podem. No próximo bloco, nós vamos dialogar aqui com o ministro Aldo Rebelo sobre declarações feitas por Cuba, Venezuela, Nicarágua, abordando esse tema, esse conflito no leste europeu, e também discutir sobre o significado mais amplo, ou seja, será apenas um conflito ali localizado ou é o fim de um mundo unipolar, uma nova época que está se abrindo. Já já a gente volta com Latitude Brasil. Latitude Brasil, hoje dialogando com o ex-ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff, Aldo Rebelo, que tem uma vasta experiência nesse tema geopolítico, um olhar sobre a questão internacional, uma visão, inclusive, nacionalista. O que é curioso, ministro, é que, recentemente, o presidente Bolsonaro esteve na Rússia e tem sido criticado pela Casa Branca, pressionado pela Casa Branca, porque recebeu do presidente Putin solidariedade da Rússia em relação
por exemplo, ao reconhecer a soberania brasileira sobre a Amazônia, a defender um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU e também reconhecer o direito do Brasil ter acesso e desenvolver energia nuclear. São temas vetados pelos Estados Unidos e também pela França de Macron. Analisemos um pouco essa visita e essas críticas que a imprensa, que mais parece porta-voz da OTAN aqui no Brasil, tem feito ao próprio governo de Jair Bolsonaro. Na verdade, Beto, o primeiro soldado russo que cruzou a linha imaginária da fronteira da Ucrânia sepultou também essa ordem mundial estabelecida pelos Estados Unidos entre o fim da União Soviética e esse conflito, que foi uma ordem mundial imposta pela violência, pela força, era a hegemonia unilateral de uma potência, a hegemonia do dólar, da moeda financeira, econômica, a hegemonia cultural, a hegemonia diplomática, a hegemonia tecnológica e a hegemonia militar. Eu acho que isso acabou. Acabou em 2 capítulos. O primeiro foi no documento assinado pelo presidente russo, Putin, e pelo presidente Xi Jinping, na véspera das Olimpíadas de Inverno da China. É um documento que foi desconhecido, foi omitido, foi escondido pela mídia ocidental. Mas quem teve a curiosidade de ler vai ver que é um documento com muita ambição, com muita ousadia, estabelecendo parâmetros. Ninguém aqui sequer registrou que o documento cita os BRICS 6 vezes. 6 vezes os BRICS são citados. Anuncia o papel dos BRICS nessa nova ordem. Portanto, a posição do presidente Bolsonaro só pode ser compreendida a partir desse ambiente internacional, dessa mudança de época, dessa mudança de ordem. É uma nova ordem. Os americanos não vão ter mais alternativa, eles vão ter que pactuar esse novo mundo com esses 2 protagonistas, pelo menos, ou 3, porque a Índia também se apresenta. Se você for olhar os votos na Assembleia, na reunião das Nações Unidas, só quem destoou no voto foi o Brasil. A Rússia votou contra, a China, a Índia e a África do Sul se abstiveram. E o Brasil se absteve no discurso. Votou contra, mas fez um discurso que, na verdade, é um discurso de abstenção. E esses acontecimentos internacionais, eles têm essa capacidade de desorientar momentaneamente o mundo. Quando, na véspera da Segunda Guerra, a Alemanha teve a ousadia de retomar a região da Alsácia e da Lorena. Por quê? Porque ela sentiu essa campanha pacifista do movimento progressista europeu e americano. E o pacifismo retardou a preparação do mundo para a agressão nazista. E agora você vê essa desorientação. Enquanto um governo tido como conservador de direita tem uma posição mais equilibrada, a esquerda identitária, que governa o Peru e governa o Chile, embarcaram no discurso da OTAN, mas abraçaram o discurso da OTAN com toda a facilidade, o que mostra um processo de desorientação. Ou seja, vai explicar o quê? Que o mundo se dividiu ideologicamente, eles votam com a Arábia Saudita, votam com a OTAN, tá certo? E acha que esse voto é progressista? Não. Então, é um processo de desorientação. E você vê que na ida à Rússia, pela primeira vez, eu fui à Rússia 2 vezes, acompanhei a presidente Dilma, ela teve reuniões reservadas com o presidente Putin, o Brasil sempre foi tratado com muita deferência pela Rússia. Sempre, as relações foram muito próximas. É que aqui a Guerra Fria também um pouco escondeu essas relações. O embaixador da Rússia, do czar, na época da independência do Brasil, era um protagonista importante. O Brasil era muito próximo. A Rússia financiou pesquisas aqui no Brasil, expedições.
O presidente Fernando Henrique visitou a Rússia, o presidente Lula visitou a Rússia, a presidente Dilma visitou a Rússia, o presidente Michel visitou a Rússia, e todas visitas. Sarney também. Sarney visitou a Rússia, todas Uhum. visitas de alto nível. Todas visitas de alto nível. Então, é o seguinte, mas dessa vez o que é que aconteceu? E nós precisamos prestar atenção. Houve pela primeira vez essa reunião 2 a 2. O ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa da Rússia reunidos com o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa do Brasil. Quando o presidente Bolsonaro voltou, que o vice-presidente defendeu que a Rússia deveria ser enfrentada, inclusive, mano militare, o Bolsonaro deu uma declaração sucinta, mas um trecho dessa declaração me chamou a atenção. Quando ele disse, a Constituição é quem me autoriza, quem fala sobre isso sou eu, ouvindo quem? Ouvindo o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa. Por que isso aconteceu? É que nós não temos mais uma imprensa que investiga nada, entendeu? A imprensa no Brasil, a Ucrânia ainda não aderiu à OTAN, mas a imprensa do Brasil já aderiu. Eu tenho visto aí que alguns falam, citam o nome de uma empresa, talvez seja melhor citar OTAN News, né? Mas eu queria relembrar um pouco da história do Brasil, porque na guerra, Getúlio Vargas decretou, rompeu com o Hitler, foi o primeiro país a romper com o Hitler nas Américas e decretou guerra quando os navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães. Ou seja, muita gente fala em paz meio em abstrato, porque quando um país é agredido, ele tem que tomar as suas posições de defesa. No caso, seria essa, portanto, aquilo que explica a posição da Rússia. Já tivemos experiência na nossa própria história, onde fomos aliados da Rússia e dos aliados contra o nazifascismo, não é assim? Exatamente. E aí, o que é que esses militares, na minha opinião, estão percebendo? Ora, teve uma votação no Conselho de Segurança, que a mídia brasileira também destacou pouco, proposta da Irlanda, apoiada por Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha. Qual era a proposta? Considerar a questão ambiental uma questão de segurança internacional. Ora, se essa resolução fosse aprovada, o próximo passo seria, já que a questão ambiental é uma questão de segurança internacional, e já que a Amazônia é uma questão ambiental, a Amazônia estaria na antessala de se transformar numa questão de segurança internacional, não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Eu acho que esses militares perceberam, e perceberam ainda nitidamente, porque a resolução foi vetada pela Rússia, com apoio da China e da Índia. Foram os 3 votos que destoaram nos 15 votos do Conselho de Segurança. Foram 12 votos favoráveis a essa resolução. E sobre essa questão da Amazônia, vale lembrar que o presidente Putin defende a soberania brasileira sobre a Amazônia, ao contrário de Biden e de Macron, né? O que deu ao presidente brasileiro, inclusive, a obrigação de agradecer o apoio. Certo? Agradecer o apoio. Então, esse presidente, que tinha pelo menos uma ala importante da sua base em confronto com a China, com os BRICS, com a Rússia, pela contingência e pela força desses acontecimentos internacionais, ele é obrigado a ajustar a sua posição. Só quem não pode estar desorientado é a direção da Rússia, porque, primeiro, o presidente Putin já lembrou, perderam 27 milhões de vidas na Segunda Guerra quando foram pegos de surpresa em 1939 ou em 41, quando a Rússia foi invadida, a União Soviética foi invadida. E eles não podem se permitir serem novamente surpreendidos e não podem também dar espaço a nenhuma vacilação ou desorientação. Isso talvez explique a ideia de desnazificar a Ucrânia. Não seria assim? Exatamente. Por quê? Porque não só a Ucrânia, como aqueles países do Báltico, tiveram milícias pró-nazistas muito atuantes. Houve massacres importantes, não só na Alemanha, na Polônia, mas na Ucrânia também, massacres de judeus. Esses grupos neonazistas permanecem cultuando a sua memória, os seus crimes até hoje.
tanto nos países do Báltico, quanto também na Ucrânia. E, inclusive, você vê o que é a ironia, né, da vida, do destino e da história. Eu me lembro que em 2013 e 2014, naqueles movimentos Não Vai Ter Copa, que era parte da guerra híbrida contra o Brasil, promovida por setores, infelizmente, desorientados da esquerda e por setores da direita, uma das bandeiras era a ucranização do Brasil. Inclusive, era ucranizar o Brasil, eu lembro disso, tá certo? Tinha bandeiras da Ucrânia naquelas passeatas de 2013, 2014, Não Vai Ter Copa. Uma última opinião rapidinho, ministro. Os governos da Venezuela, Nicarágua e Cuba deram declarações fortes defendendo a negociação, o direito internacional, mas reconhecendo que a Rússia foi agredida e que, portanto, é preciso levar em consideração a segurança da Rússia também, não só unilateralmente, como é o discurso da mídia que está predominando nesse momento. Uma opinião rápida sobre isso. Exatamente. Por quê? Porque no caso da Venezuela, essa guerra híbrida, ela foi financiada, inclusive. Eu tive várias vezes na Venezuela, tive no período em que o presidente Hugo Chávez sofreu esse golpe, tive depois, várias vezes. Cuba sofre até hoje esse processo de guerra irregular contra a população cubana. E no caso da Nicarágua também. Aliás, a Nicarágua é recorrente nesse processo, porque já teve aquela guerra, o escândalo Irã-Contras, e, evidentemente, numa situação como essa, esses países se sentem na obrigação de tomar uma posição de quem conhece essa agenda, conhece esse tema e não pode legitimar a ação, os interesses da geopolítica dos Estados Unidos e dos seus aliados ocidentais no esforço ainda de manter a sua hegemonia no mundo, que eu acho que é um esforço hoje incapaz de produzir resultados. Muito bem. Ministro Aldo Rebelo, ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff, muito obrigado pela sua presença esclarecedora aqui no programa Latitude Brasil por Telesur. As portas estarão sempre abertas para a sua voz. Obrigado. Um abraço, boa noite. A vocês que nos acompanharam, nosso boa noite, até a semana que vem com mais um Latitude Brasil, tentando explicar a missão difícil, esse gigante do Sul, seus mistérios, seus desafios, uma terra sempre em trânsito. Até semana que vem. Boa noite. Tchau.